Bem-vindos ao podcast Instituto Fala Santos. Comunicação que transforma. Hoje o podcast Fala Santos recebe uma pessoa que muita gente conhece pelo comércio, pelo jeito de falar e principalmente pelo slogan que virou sua marca. Falou, tá falado. Mas a gente quer conhecer essa pessoa além do empresário. Quem é o homem por trás desse nome? Como começou essa história? Quais foram as dificuldades até chegar onde chegou? O que ele aprendeu com o comércio, com os clientes e com a vida? E claro, vamos tentar descobrir algumas histórias que pouca gente conhece. José Edson, muito bem-vindo ao podcast Fala Santos. Primeiramente, agradecer você pelo carinho, né? Por você me fez esse convite tão especial e dizer que é um momento inesquecível, né? Vai ser um momento extraordinário, porque está começando toda a minha história e já vejo que você quer saber quem que é o outro Zé Edson, né? Toda essa história. Muito obrigado e estou muito feliz pelo seu convite. Não, eu que estou feliz e de antemão, Zé, eu quero já te agradecer. Você foi a primeira empresa fora da prefeitura de Paranaguara que abriu as portas para que eu pudesse treinar uma equipe. Eu tive a oportunidade de treinar você, de treinar a Lídia no curso O Poder da Comunicação. Depois vocês viram a importância que foi isso para vocês e depois me levaram para fazer o treinamento, o curso com vocês lá na empresa de vocês, no Atacadão Falou, Tá Falado. E para mim foi um grande prazer, uma grande honra, e é sempre um grande prazer, uma grande honra estar ao seu lado. Eu sempre falo assim, que quando você se prepara, o além vai trazer a oportunidade. E aquela oportunidade que muita gente fala que só passa uma vez só com o cavalo arreado que passa na porta, eu já acredito de outra forma. Quando você tem essa oportunidade e você se vem preparando, as coisas mudam. Você era um gigante, né, e tudo Deus vai transformando as pessoas para trazer as pessoas certas. Então, não foi por acaso. É você, seu mestre, você é um cara extraordinário, um cara que eu gosto muito e sou muito seu fã. Eu que agradeço. Zé, e como tudo isso começou, foi uma coisa tão interessante, porque eu comecei a fazer esse trabalho e o meu sobrinho que trabalha comigo começou a fazer uns posts no Instagram, no TikTok, e você assistindo um desses posts viu e falou, nossa, eu gostaria de fazer o curso com esse professor, gostaria de conhecê-lo, e coincidentemente a vida nos colocou frente a frente num evento que estava tendo aqui em Paranaguara, se não me falha a memória, era a festa da cidade, e eu passei por você e eu percebi que você falou, olha, é o professor, é ele, e aí eu fui até você. E aí foi quando você falou, olha, eu te acompanho lá no TikTok, eu gostaria muito de fazer o curso com você, eu sou seu fã, e eu fiquei todo lisonjeado, é claro, com os elogios, mas logo eu fui lá para sua empresa, a gente começou a conversar, e logo nós estávamos juntos, e começou fazendo um treinamento com você e sua esposa, como eu disse, e depois fomos lá para sua empresa. Isso foi bem legal, muito bacana, e eu achei uma experiência assim, muito interessante. Eu também fiquei muito feliz, né? Porque você poderia ter tudo o que você fez, mas se você não tivesse essa boa comunicação, você nem tão atendido eu da forma que atendeu. Então não basta ter essa preparação, né? Estou muito feliz aqui hoje, né? Junto com você. E o canal está aberto aí, pode perguntar o que você quiser, né? Eu Olha, deixo a liberdade e estou aqui. Não tem pergunta aqui, a gente está ao vivo, que eu já coloquei o TikTok aqui. Você está participando junto comigo, né? E dentro do Zé Já Te Vender. É uma oportunidade para as pessoas verem também que é uma coisa verdade, uma coisa de transparência. Então o jogo está aberto, você pode perguntar o que você quiser. Eu estou aqui para responder. que bom. Então vamos lá, vamos Bora lá! começar. José Edson, hoje muita gente conhece o nome Falou, Tá Falado. Conhece o empresário, conhece o comércio. Mas existe um Zé Edson antes de tudo isso. Quem era o Zé Edson antes de se tornar o empresário que as pessoas conhecem hoje? Vou falar primeiro da vida adulta, da vida adulto já, né? Eu me chamo Zé Edson, eu sou empresário, né? Sou casado com a Lídia Lima, tenho duas filhas, né? Ela e Samarla, e tem a Maria Luísa. Tenho uma neta que chama Ellen Marla, né? Tenho o prazer e aquela satisfação de ter dois mentores gigantes na minha vida, né? Que é meu pai e minha mãe, né? Meu pai, José Batista, que é conhecido como Zico, e minha mãe, Darcy, que também foi uma empreendedora de sucesso, é uma empreendedora de sucesso. Ela ficava ali no começo, quando a gente começou no comércio, e ela encarava mesmo, fazia comida, tratava de 4 filhos, então é toda a história. Então, falando em 4 filhos, né? Meu irmão Zé Carlos, minha irmã Ângela Maria e minha irmã Sônia Maria. Então, isso aí completa a nossa base de família. E eu sou muito família
E agora eu vou falar um pouco dos Zé Edson também, os Zé Edson adolescente, os Zé Edson criança. Então, eu sempre tive esse propósito na minha vida. Eu sempre quis ter uma gestão, mas uma gestão que fosse um pouco diferente das tradicionais, que parece uma hierarquia, né? Você sabe, todo o comércio é daquele jeito, os mercados em tal lugar. Então eu pensava assim, eu quero ter uma empresa, mas que as pessoas pudessem fazer parte E deixa eu te perguntar, Zé, e quando você estava ali na sua adolescência, na sua juventude, seu pai era comerciante? isso, ele Você nasceu dentro de um dentro do comércio? comércio, isso. Então a gestão, eu via muito ali dentro, assim, muito novo, né? Eu já vi essa gestão, como que era. Então isso aí é os Zé criança, né? Os Zé adolescente e hoje os Zé adulto, dentro da sua pergunta. E como que o Zé Edson passou a assumir a responsabilidade do empreendimento da família? Eu fico muito feliz, né? Porque geralmente um pai, ele não dá oportunidade para um filho de 10 anos fazer o que Você ele tinha queria. 10 10 anos. anos na hora que meu pai deixou eu já começar a comprar e vender. Então, assim, hoje eu voltando no passado, eu penso assim, cara, o cara acreditou em mim. Então é por isso que eu sou muito fã dele, né? Eu acho que ele é extraordinário, um grande empreendedor. Ele foi um cara muito visionário. E aí, depois, com o tempo, a gente vai contar alguma história dele. Então, aquele momento ali de 10 anos ali para 12, para 14, para 15, então eu comprava, ele só olhava, beleza. Então, assim, aquilo me fez muito apaixonar pela minha profissão. E aí você estudava, ia para a escola e, E e trabalhava já. trabalhava Então, já. assim, comecei muito novo, né? Então, meus primeiros passos. Então, minhas primeiras brincadeiras na época foram brincadas nas prateleiras, nas gôndolas. Então, tem umas histórias que aconteceu comigo muito engraçado, porque eu era muito fã de rádio. Porque eu escutava rádio, né? Naquela época, na minha época, tinha uma rádio que chamava lá em Tutaba, chamava Platina. Essa rádio era muito forte de audiência na região. E aquela, eu ouvindo aquilo ali, então tinha os comerciantes daquela época, né? E também aqueles grandes locutores, né? Igual o Zé Bétio, né? Que é o famoso. E ficava ouvindo aquilo e pensando assim, gente, era o meu sonho de estar em uma comunicação. E ao mesmo tempo eu olhava assim, eu não tinha uma voz legal, naquele então eu ficava pensando. E hoje eu estou aqui falando dentro de um podcast, dentro de uma comunicação, e tá vivendo aquele momento assim, eu lembro do meu rádio motorrádio, aquela história toda ali. É muito É engraçado. muito Você tá interessante. viajando num mundo novo. Muito Olha legal. que bacana. Zé, quando a gente olha para uma empresa que conquistou o seu espaço, parece que tudo aconteceu naturalmente. Mas normalmente existe uma história muito maior por trás. Qual foi o primeiro capítulo da sua vida que te colocou no caminho do comércio? Então, eu ali trabalhava com meu pai, né? Então eu sempre pensei uma coisa: empresa, ela tem que ter só um cara que domina. Empresa que tem 3 ou 4 pessoas que manda, ela não tem um segmento. Então, assim, você tem o teu conselho e depois você decidir uma pessoa. Então, sempre eu tive aquela coisa. Então, como o meu pai era muito inteligente, eu desde pequeno ficava analisando, aquele negócio ali dá certo. Aquela ali, quando eu tiver a minha gestão, eu vou fazer diferente. Então, ali muito pequeno, eu já tinha um conceito aonde que eu queria chegar. E você falou uma coisa agora, Zé, que foi muito interessante, que você alinhava a tradição do seu pai, que era aquilo que ele já fazia há muito tempo, mas ao mesmo tempo você queria trazer uma inovação, algo diferente. E até hoje o Zé Edson é assim, ele sempre está buscando inovação, sempre buscando trazer algo diferente. Como que é o Zé Edson hoje É uma das com coisas relação a muito isso? interessantes, assim, que você sabe que tem coisa que a gente faz que a gente é apaixonado pelo que faz. Uma das coisas que eu mais gosto é isso. Amanhã é um novo dia para mim. Então, tudo que aconteceu hoje, amanhã eu quero amanhecer melhor do que hoje. E isso chama para mim a inovação, mudar todo dia, deixando o propósito. Só para você ter noção, em 2010, em 2000, eu tive uma filosofia assim, que eu ia gastar 30 anos para fazer esse projeto do Atacado Falou Tá Falado. Então, hoje nós estamos em 2026, então foi 26 anos acontecendo dentro dessa própria persistência. Então, esse projeto que o pessoal está vendo agora, ele foi feito há 2000, então quer dizer, tem 26 anos esse projeto. Então, está começando, ainda faltam 4 anos para mim terminar esse projeto. Zé, e você está falando uma coisa que é muito interessante. Porque às vezes as pessoas acreditam que as coisas acontecem de uma hora para outra, às vezes, ou quer que aconteça de uma hora para outra. E você está falando que o que você conseguiu conquistar, onde você chegou, foi fruto de algo que você pensou há 26 anos atrás. Isso. Só que diante das dificuldades, diante dos empecilhos, que foram muitos, você não desistiu. E como que foi lidar com essas dificuldades, com esses empecilhos, numa comunidade
tão pequena como é a comunidade de Chaveslândia? O primeiro passo que eu sempre tive na minha vida, que para você que é desafio, e para mim ser desses obstáculos da vida, para mim esse é um lado motivacional. Então, como você falou da minha cidade, né, eu cresci ali dentro, ouvindo ela como se fosse um castigo. Então, naquela época ali, tudo que aconteceria de errado nas outras cidades, eles falavam assim: vou te mandar castigo, vou te mandar para Chaveslândia. Então, isso Hum. aconteceu naquelas, né, de política. Então, assim, eu ouvia muito isso. Então, eu via aquilo ali, via aqueles grandes pessoal. Da minha época de criança, nós éramos mais ou menos 45, 50 jogadores. Esse pessoal tudo foram embora. E então eu via que quando você crescia, se você fosse bom, você ia embora. E tudo que era ruim de lá, eles queriam mandar pra gente, mas com: "Vou te mandar castigo, vou te mandar isso". Então aquilo foi crescendo com aquilo, mas o tempo todo eu sabia que nós estava aí numa região muito farta, que eu acho que hoje nós estamos numa região mais de 300 quilômetros de puro êxito total, que é muita, que eu falo para vocês que é o turismo, né, que a nossa região é muito rica. Então eu já tinha essa concepção na minha vida há 20, 30, 40 anos atrás. Eu sabia que um dia ia chegar. Só que eu imaginava que eu talvez não vou viver. Mas eu sabia que eu podia pôr rodinha para meus pessoas da minha família, as pessoas da região, vivessem uma vida melhor. É isso que eu sempre pensei. E diante desses desafios que foram inúmeros, teve momentos assim, Zé Edson, que falou: "Sabe de uma coisa? Eu vou desistir". Teve algum momento assim ou você sempre manteve o seu otimismo, a sua confiança lá em cima? Não, eu nunca desisto. Eu sempre falo assim que você tem que pensar muito antes de entrar. Depois que você entrar, você tem de ir. Então, quando eu comecei o projeto, né, esse de 30 anos, foi isso. E na minha vida, quando eu era pequeno, né, ali adolescente, eu sempre pensava assim: a hora vai chegar. E eu sempre me preparei para isso. Então, eu tô aqui com você, mas eu tô preparado. Eu me preparei bem antes. Eu tô me preparando há anos para isso. Então, eu acho que eu tenho de melhorar, mas que eu persistir e manter sempre a minha persistência. Zé, uma coisa importante que você já trouxe foi essa coisa da consideração da sua história, da valorização da sua história, da valorização da sua família. Você já trouxe aqui falando do seu pai, da sua mãe. Eu quero perguntar quais valores você aprendeu dentro de casa que continuam presentes hoje na maneira como você administra a sua vida e os seus negócios? Primeiramente, eu acho que a responsabilidade, o caráter, o meu valor, a minha liderança, né, o meu lado do empreendedorismo. E principalmente, eu acho que a gente precisa ter 2 coisas que é muito importante, que é os 2 F, né, que é a fé e família. Então, quando você tem esses mentores e você consegue ter, você pode fazer muito. Então eu valorizo muito isso, a amizade, a parceria das pessoas. Então isso dentro de um negócio, isso virou uma gestão. Então para meus parceiros acreditarem em mim, eu tive que mostrar para ele como que era o caminho. Então eu preocupo tanto hoje com o cliente, com a indústria e comigo. Se a gente tem R$ 3 para dividir, R$ 1 para o cliente, R$ 1 para mim e R$ 1 para a fábrica. Porque a fábrica não pode ser achatada, o cliente não podia ganhar tudo e eu não podia ganhar tudo. Então essa forma de pensar, da gestão de pensar, que fez o hoje considerar na região um exemplo de nova gestão. E Zé, você sempre teve esse perfil de tomar iniciativa, negociar, conversar com as pessoas, correr atrás, ou isso foi sendo desenvolvido com o tempo? Ou é uma coisa que está com você? Eu falo assim que o empreendedor, o nato, ele é diferenciado um pouco. E uma das coisas que me chamou muita atenção nessa mudança de pensar, foi isso. Então, quando muito novo, eu fui um dos primeiros pessoa que criou uma lista. Quando você chegava para comprar ali, eu colocava uma lista e já olhava qual que era mais barato. Então eu criei a lista há 30 anos atrás, vim criando sistema. Então eu vejo hoje que as empresas, eu não tinha aquele estudo para aquilo. E como que eu já tinha aquele pensamento? E, por coincidência, eu gosto de estudar os gigantes do mercado. A Luísa Trajano, que é a proprietária do Da Magazine Luiza, Magazine eu Luiza. acho ela muito formidável. Então, tem vários nomes aí brasileiros que pensam, e quando você chega, olhar a vida dele ali, a gente vê que realmente o empreendedor tem algo muito semelhante com os outros. Eu tive a oportunidade essa semana passada e há um mês atrás ter com dois gigantes do mercado, né? Um é o senhor Odomiro, proprietário da Zael, e o Rubens, o proprietário da Vasconcelos. Então a gente sentado assim e fico vendo ele contando de 20 anos como que foi. Então eu vejo que tem coisas que a gente tem que os grandes líderes de mercado, os grandes empresários que aconteceu têm em comum. Você quer ver sua empresa rica, uma empresa bonita, e muitas vezes você nem se cuida de você e nem cuida da sua casa. Se você está tão preocupado em trazer um maior conforto, uma maior liderança para a empresa.
não pelo dinheiro, mas para as pessoas quando chegarem, os clientes, ver aquilo de uma forma de falar assim, cara, esse cara é diferente. Então, assim, essa é uma concepção minha. Zé, falar em dinheiro, tem uma pergunta que ficou marcada para mim. Quando nós levamos uns alunos que nós tivemos uma comitiva lá no Atacadão Falou Tá Falado, eu fui levar os alunos para fazer um estudo lá no Pier e fazer um estudo lá local e aproveitei e falei, vou levar esses meninos para conhecer o Atacado Falou Tá Falado. Vocês receberam esses meninos lá com a maior elegância, com a maior educação do mundo. E um garoto te fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele perguntou como foi ganhar o seu primeiro R$ 1.000.000. E eu achei muito interessante a maneira como você respondeu para o garoto. Você poderia voltar e responder essa pergunta? É, Como que foi? achei muito interessante, né, que na minha mente ali apareceu uns 8, 10 daqueles que queriam ser empreendedor. Então, assim, esse chega, já começou a me consultar. E quando como é que é o nome dele? Eu acho que foi o Guilherme. Quando ele me perguntou, todos quase pararam para me ver minha resposta. E quando eu disse para ele que a minha alegria foi para me vender meus 10 primeiros fardos de Coca-Cola, porque eu sabia que eu queria trazer indústria para o meu gestão. E naquele dia que eu consegui trazer aqueles 10 fardos de Coca-Cola para minha gestão, eu sabia que eu ia chegar onde que eu queria. Porque ali eles começaram a ver eu comprando. Então, quando eu falo hoje direto das fábricas, não é só um slogan, é uma história minha, porque eu consegui sentar com o dono ali, ou com os gestores, que mostrar a minha ideia. A minha ideia é diferente das pessoas. Eu estou ali para nós sentar para ver qual que é o melhor negócio. Então, quando ele me fez essa pergunta, quando eu levei a resposta para eles ficaram assim de uma forma. E por coincidência, né, quando a Lídia foi editar o vídeo, ela falou assim: Mas você respondeu isso aqui? Então, assim, até ela Se surpreendeu. surpreendeu, porque todo mundo esperar que a pessoa com dinheiro no bolso, ele pode fazer as coisas. E nem sempre o dinheiro muda uma história. Às vezes a gestão é muito mais favorável do que você ter 1 milhão no bolso. E justamente eu também fiquei. Tanto é que a pergunta foi surpreendente, mas a resposta também foi muito surpreendente. Porque naquele momento o menino achou que você ia falar de coisas assim, materiais mesmo, e você falou não, você falou de como que tudo isso se desenvolveu e como que tudo isso aconteceu. Zé, vamos chegar agora a uma das marcas mais fortes de sua trajetória. Falou, tá falado. Quando a gente escuta esse nome, parece até uma característica da pessoa, não apenas uma empresa. Como essa expressão entrou na sua história? Como que chegou esse negócio de falou, tá falado? Uma da inspiração, né, meu pai, né? Então, meu pai era um cara, ele é uma pessoa muito trabalhador, e eu via ele acordando todo dia, 4h30, 5 horas da manhã, e chegava todo dia antes de escurecer em casa. Então, eu nunca vi o pai saindo para lugar nenhum. Então, ele foi um homem compromissado com a esposa. E aquilo eu via ele como um lado assim, que eu não via os outros companheiros fazendo isso. E aquilo foi me motivando. Então, quando ele falava para você assim, ó, eu não quero isso aqui. Eu não queria, depois acabou. Ele falou, estava falado. E aí eu comecei a ter uma gestão na minha vida com isso. Então, isso não é um slogan, isso é um compromisso com as pessoas. Que quando eu falo uma coisa para você, eu falei que eu estava aqui 7 horas. 7 horas eu cheguei. Então, é isso que as pessoas têm que ter. Então, isso, eu via muito isso na minha vida. E foi uma coincidência. Quando eu lancei em 2010, dia 2 de janeiro de 2010, eu comecei a minha gestão. E naquele dia, eu vi assim que eu fiz um contrato com a Serra Dourada, né, a FM lá em Goiânia. E aí, em março, a gente já estava no ar, e eu criei um slogan na época, a palavra fantástico. E como a Serra Dourada é do grupo SBT, então não podia falar aquela palavra ali dentro do negócio, né? E aí, o que eu fiz? E quando a gente foi pro ar, que eles viram o slogan lá, falou: você não pode falar essa palavra. E eu já tinha um projeto de lançar o Falou Tá Falado daqui 5 anos. E eu falei, eu vou lançar isso aí agora. Eu falo, tá falado. E no outro dia, eu já vi o pessoal do São Simão, o pessoal de Pará Negócio que me encontrava, e para todo lado, e isso Falou Tá Falado, e foi assim a história começou. Mas Falou Tá Falado não é só um nome, é uma gestão. E você falou uma coisa muito interessante, não é um slogan, é um compromisso. Compromisso, é uma gestão minha. E por como a gente está falando em gestão, eu já vou aproveitar vocês e dizer uma coisa: Zé Edson vai virar arte de vender, né? E dentro dessa aí já tem uma mentoria da palavra Falou Tá Falado.
e tem quantos aí que vai virar mentoria e você vai com o resultado aí, o que que é, falou, tá falado. Então aguarde aí, tem muita surpresa. Hoje só tá começando. E vocês que estão chegando agora, os primeiros, vão saber muita coisa, né? Vai ser um prazer estar fazendo isso com vocês. Olha que legal. Zé, hoje alguém pode falar, falou, tá falado, e imediatamente pensar em José Edson. Você imaginava que uma marca poderia ficar tão ligada à sua própria identidade? Assim, eu acreditava muito no tempo. Eu sempre pensava assim, porque eu sempre acompanhei o que está novo, sempre uma novidade. Então, quem sai na frente da novidade, da nova gestão, ele tem uma tendência de ser melhor. Então, eu sempre percebia que eu sempre, quando os outros estavam com dificuldade, eu estava criando algo para melhorar. E isso ninguém faz. Ele fica ali, às vezes, passa 10 anos sem pintar uma loja, mudar uma fachada, de mudar uma gestão, e achando que cada vez mais gente que vai resolver. E eu percebia que não. A gente tem que usar as tecnologias do nosso lado. Assim que seu WhatsApp, eu falei, gente, isso aqui isso é uma jogada fantástica, não vai precisar mais de impressora, vai ser muito rápido. E quando eu estava ali, todo mundo falando, por que você pôs WhatsApp no seu celular? Então eu vejo muito isso, que isso ia ajudar muito para mim. Então eu percebia que um dia eu podia chegar lá. E minha trajetória só está começando. Se eu tiver tempo, Deus me dê tempo, me dê saúde, me dê trajetória, vocês vivem algo extraordinário ainda na minha vida. E olha que coisa interessante, Zé. Você está falando de inovação. Então, você sempre esteve antenado com essa questão da inovação. Todas essas inovações que foram surgindo com as mudanças, a inovação tecnológica, você sempre que surge, você sempre está antenado com relação a essas É, inovações. e você falando aí, eu lembrei da minha primeira tecnologia, né? Que foi com a máquina de datilografia, WWSS, tá. E eu tava lá, fiz o curso. Você vê, eu tinha o quê? 12 anos na época, né? Então, eu já fiz o meu curso. Eu lembro direitinho, quando saiu a palavra internet, né? E aquele pessoal falando aquilo, e eu já doido pra saber www, o que que é isso? Que é isso? Então, eu gosto de contar muita história, né? Eu tava num ano de. Eu acredito que 40, 30 anos atrás, não tinha nem uns, acho que uns 20 anos, e teve eu tive uma palestra lá em Santa Vitória, e eles me convidaram dessa brincadeira. Então tinha mais ou menos aí umas 40 pessoas, e só alto nível, né? O Banco do Brasil, aquela pessoal todo da galera lá. E aí o pessoal, quando tava no curso, falou assim: vamos fazer uma brincadeira. Vai ter uma ideia e um vendedor. E eu já rápido acatei um jornal, escrevi lá, eu pus o nome de Lojão da Economia na época, criei 0800, que estava Olha, começando o 0800 tal, e coloquei, já se falava o WW, né? E eu nem sabia muito direito o que era o que WW, mas eu sabia isso? que era uma inovação. E o www ponto loja geração econômica e tal. E aí, quando fui lá, catei umas caixas assim, fiz um painel lá, aí veio o palestrante, e assim, dentro da ideia, né? E tem um vendedor. E nós era duas pessoas. Mas o meu parceiro, timidamente. Aí eu assumi o cargo da empresa e assumi o cargo de vendedor. E aí a mulher chegou, né? Aí ela chegou e falou para mim assim: olha, mas você não tem vergonha de vender uma mercadoria suja dessa? Sim, para saber, né? A pressão que o Sua, Leandro fala. a Aí pressão. eu falei, cumprimentei, né? Na boa noite, né? Que era a noite. Um dos momentos que a senhora não conhece a minha loja. A gente não, esse aqui é só expositor. Nós temos loja no Brasil inteiro e a loja mais perto vai te entregar o produto. Ela deu uma olhada assim para mim e falou assim: Quem mas que é quem esse é esse menino? cara? Aí eu falei assim: ó, aí falei mais algumas coisas do nosso produto e falei: a gente já tá na internet, né? Já tá usando o www Olha, e aí já tinha um cartãozinho com o meu nome, né? Falei: só que eu quero que você compre de mim, porque você compra de mim eu ganho minha comissão. Mas a gente atende o Brasil inteiro. Aí ela olhou para trás e sorriu, né? E saiu. Aí eu tô lá sentado, nem imaginava. Foi falando lá, o terceiro lugar, segundo lugar. De repente, o cara tá batendo nas minas costas, né? Aí eu olhei, cara, isso é o maior vendedor, número um. Aí beleza, né? Falei assim, gente. Aí eu fui lá pra frente, né? Ele me deu a premiação. Aí a mulher falou assim, ó, na vida real, ela era, além de palestrante, ela tinha uma indústria lá em Uberlândia. Se você quiser, você já vai embora comigo, você tá meu contratado. olha. E aí eu fui vendo que realmente me chamava muita atenção. E aí foi a ideia.
Eu acho que ela ficou com vergonha de uma outra lá, deu prêmio para ela, mas deu o segundo lugar para mim. Então, na época, meu primeiro prêmio, o primeiro vendedor dentro de Santa Vitória, e outra, era só fera, era só os melhores consultores, os donos das lojas, só eu desconhecido lá no meio, levei o prêmio de melhor vendedor e o segundo de melhor ideia. E tá aí a E eu história da pensei, arte de vender, né, Zé? e vou te contar mais uma, sim, eu gosto de contar muita história, né? Mas Então, pessoal, claro, e vou contar mais uma outra que foi muito interessante. A história, assim, que os melhor negócio meu lá em Chaveslândia. Então, o que que eu fazia? Eu juntava 10 clientes chegava assim, eu escolhi o nível, né? Então, se fosse hoje, o Leandro era o meu perfil de cliente meu. Aí eu falava assim, Leandro, tô com uma parabólica para vender. E naquela época, era 10 novilhas, uma parabólica. Hoje uma novilha custa 4, 5 mil reais. Só para você entender o o valor valor que tinha que tinha aquilo. uma parabólica naquela época. Era gigantona, né? Parecia uma Isso. casa, Nossa. 50 mil reais. E como eu não tinha capital de giro para trabalhar, e o que que eu sugeri? Uma ideia para o dono da empresa. Falei assim, ó, eu vendo 10 parabólicas e quando você faturar lá, você me dá uma. 10%. O cara topou na hora, né? Achou que, falou, o que que esse moleque vai vender? Eu já corri, porque eu já tinha na minha mente, corri lá, vendi as 10 parabólicas. Então, quer dizer, o moleque ganhar, naquela época, 50 mil reais. Cara, que eu vendia era um pouco mais barato, mas o meu negócio era o dinheiro no bolso. É alguma Mentira. das histórias que vocês vão escutar aí. Ah, Zé, que coisa bacana. O empreender, Zé, também significa errar. Qual erro empresarial te ensinou uma lição que você carrega até hoje? Eu te falar a verdade, assim, que de pensamento de errar eu nunca tive. É porque, Mas assim, você viu algum empresário errando que você do falou, empresário, alguma coisa que você falou, poxa, tá errando esse erro aqui, eu não vou cometer. não, isso aí, todo dia eu faço isso. Então, isso aí, dentro de faculdade, tem uma faculdade de uma linha que chama Becarmic. Eu estudo de mercado, eu estudei como que o seu concorrente tá. Então, eu sou muito antenado isso desse menino. E igual agora eu falei, hoje o mercado reage para outro sistema. Ele mudou o sistema, aquele sistema de prateleria, acabou aqui lá. Hoje a gente está vivendo um novo setor que chama atacarejo. É a mistura de todo setor. Mas tá, no mesmo momento está caminhando outro, que é o mundo digital. Mas eu percebo que o digital vai chegar a um ponto que o cliente físico, ele vai entrar na fazenda, ele tá ali. Então, a única forma dele ir para a cidade, ou dentro da cidade fazer uma compra, é ir em um lugar físico. Então, se ele começar só a comprar dentro do digital, ele vai ficar pirado um dia. E eu acredito que mais 3, 4 anos, o pessoal vai começar a migrar novamente para o físico. Mas sim, uma loja maior, mais organizada, com mais amplo para você divertir, com uma opção para as pessoas, com uma gestão diferente. Então é isso, eu estou antenado. Então o que acontece? O erro que eu posso fazer é talvez assim, não dá tempo de eu chegar e já mudou a gestão. Que isso vem direto. E isso, para mim, eu acho que não é o erro. Eu tive de comprar o meu vizinho, ele nunca quis me vender. Eu fiz uma parede. Depois, o que que eu tive? Eu tive o erro de quebrar a parede, mas não era culpa minha. Era culpa porque ele não quis me vender. Então, isso teve vários erros na minha vida. Mas para mim, eu não tinha outra solução. Eu queria crescer e tinha que fazer isso. Então, assim, Mas tem uma coisa interessante com a questão do erro, Zé, que o erro, ele pode ser estabelecido desde que ele seja utilizado como uma aprendizagem. isso. O que não pode é ficar preso e ficar errando o tempo todo, porque errar uma vez, você faz com que aquele erro se torne uma aprendizagem. Errar pela segunda vez, aí já é escolha, porque você já sabe qual vai ser o resultado, porque aquele erro já foi estabelecido. E eu vejo que você é muito antenado com relação a isso, né? Você sempre está observando, porque a gente também pode aprender com o erro dos outros. Isso. Aí chega no que eu quis dizer. Eu tenho um negócio, uma filosofia de pensamento assim. E eu faço desenho todo dia. Então, quando chega no final do ano, eu faço um mapa, o que que eu vou fazer o ano que vem. Eu divido tudo aqui num projeto. Então, o que que eu vou fazer o ano? Esse ano, eu tive um ano para descansar a empresa. Então, esse ano, a minha ideia não era crescer, colocar tudo nos lugares. Porque eu sabia que mudança de governo, mudança de economia, então tudo isso afeta diretamente a própria economia. E é isso que eu fiz, né? Eu cheguei à conclusão com a minha esposa, né? E falei para ela, vamos, esse ano a gente vai reestruturar a empresa. Aí foi onde que eu contratei, a gente trazemos o Leandro, a gente reformulou, a gente trazemos outras equipes, né? Compramos novos softwares, investi muito em computador, em projeto com mais rapidez para trazer informação para nós. Então, o custo de operacional de um ano de crescimento, eu joguei tudo de mudança.
Por quê? Ano que vem, eu sei, hoje eu já sei, se você falar para mim, o que que mais vendeu hoje? Eu já tenho o software que me dá toda a informação, em tempo real. Daqui um mês, daqui o que que vendeu ano passado, o que que vendeu, qual que é o balanço, o que nós perdemos. Então, a Lídia mesmo hoje trouxe um banco de dados para mim. Teve uma mercadoria que tinha 40 dias que não vendia. O que que a gente suspeitou? Que ele estava escondido no depósito, em algum lugar. Olha, E aí, o que que a gente faz? Aí já foi a equipe procurar essa mercadoria, onde que está acontecendo, o que que não tem loja essa mercadoria. Então a gente mapeia mais rápido. E investe em empilhadeiras, investe em paletadeira. A gente pede caminhão Sider, né, que é um caminhão grande que embarca. Então tudo isso é para quê? E aí o Zé está lá dentro já estudando daqui 5 anos. Eu não estou nesse momento mais. Eu estou desenhando o robô, atendendo os clientes, você comprar digital. Então, assim, enquanto. E estou testando. Aí os meus concorrentes colocou, deu errado, a mercadoria está passando sem ir, eu estou lá olhando o erro dele. Então, que quando eu colocar o meu, aqueles 3 ou 4 coisas que aconteceu, talvez isso evitaria também. Essa é a palavra erro para mim. esse erro. Zé, você está diariamente lidando com pessoas diferentes. Clientes, funcionário, fornecedor, parceiro. Depois de tantos anos no comércio, o que você aprendeu sobre comportamento humano e que não aprenderia em um livro? Eu acho que o que eu aprenderia com eles esse calor humano do ser humano, né? Mas que isso você não aprende em livros, porque a reação ela é verdadeira. Então, quando você olha no cliente, que eu ficava muito no caixa. Então, quando o cliente, ele nem tá olhando dele, que ele chega, pelo olhar dele, na tela do computador, que ele pensava que ia gastar R$ 500 e gasta 400, ele conta para mim, cara, você vendeu muito barato. E daquele olhar dentro dele ali, então eu sempre fiquei captando esse olhar. E esse olhar eu coloquei muito na minha gestão. Então, isso você não aprende em nenhum livro, eu nunca vi isso. A realidade do cliente. Às vezes você está num lugar escondido ali, você vê o cliente olhar na mercadoria, ele sorri. Cara, eu vou a Heineken é 7,99, ele olha assim, assim, aí eu tô lá achando o máximo. Então, isso também você não aprende no livro. Existe diferença entre vender um produto e conquistar um cliente? É isso que eu busco sempre. Eu nunca preocupei em o que eu vendi hoje. Eu sou preocupado se ele volta de novo. Então, eu acho que isso é o mais importante, ele voltar. Então, eu sempre digo assim, o marketing não vende nada. O marketing só leva você na empresa. Mas você levar. Hoje aconteceu uma coisa engraçada. Então, histórias reais no momento. Eu gosto muito de contar essas histórias. Um cliente, eu estava na empilhadeira. Ele pegou os 2 pacotinhos de refrigerante Baby, colocou e saiu. De repente, ele catou e devolveu. Aí eu desci da empilhadeira, falei, O que que você está na aconteceu? frente do maior vendedor do Triângulo Mineiro. O que aconteceu? Eu já perguntei logo. Mas você vai deixar de levar? Boa tarde. Você vai deixar de levar 12 Guaraná Mineiro de Baby por R$ 20? Você vai deixar? O que aconteceu? Aí deu um sorriso. É porque eu fiz a conta errada. Então, na minha conta dava R$ 36. Ele já catou e jogou de novo. Aí eu me apresentei, né? Eu não podia deixar. Aí ele sorriu. Tipo assim, ele conversou comigo, mas como se fosse fazer uma pergunta. Quem é você? Aí quando eu entendi, aí eu peguei e disse pra ele, eu sou o falou, tá falado. Ele falou, você que é o Zé Edson? Ele já me abraçou, sabia toda a minha história, mas não conhecia esse Zé Edson Não que conhecia. estava ali vendendo. Aí eu me sentia bem, né? Porque realmente eu vendi o produto pra ele. Ele É levou, isso que ele eu quero levou. falar pra vocês, que sim. E o que que eu falei pra ele? Nada. Ele simplesmente queria o produto. O que que aconteceu com ele? Então vender, é você saber a estratégia, o porquê que tá devolvendo. E nesse momento você não vendeu apenas um produto, você conquistou E isso o aí eu acho que ele cliente. vai voltar de Ele novo. vai E voltar. agora, pelo menos, ele vai vender para ele um biscoitinho, né? Porque ele já levou refrigerante. Já levou, vai vender outras coisas. Zé, qual é a maior dificuldade para liderar pessoas? Eu acho assim, sabe que uma coisa que eu vejo quando as pessoas jogam no meu time, que chama Águia, é muito fácil. Ele já pensa igual eu, faz tudo. Mas aquela pessoa que não é igual eu, não pensa igual eu, não tem compromisso, não quer nada, eu acho muito difícil. Então, eu acho que comportamento e aquela pessoa que fala assim, eu quero ser, eu quero crescer, eu quero fazer isso, é muito bom você mexer com eles. Então, eu tenho essa vantagem. Então, nasce muitos ads vendendo, concretando, mas aquele outro ele nem gosta, ele não vai. Então, eu tenho dificuldade nesse lado. Mas para aqueles que querem ser águia, eu tenho muita facilidade. Zé, você trabalha diariamente com pessoas. Um cliente entra no seu estabelecimento procurando um produto, mas muitas vezes ele não sabe exatamente o que quer. Quanto a capacidade de conversar e entender o cliente influencia no resultado de uma venda? Você acabou de falar aí agora.
Conversar com o cliente influencia no resultado de uma venda. Isso. E eu vejo assim que a primeira coisa é você abordar o cliente de uma simplicidade, né? Você deixar ele à vontade. Então, quando você está no lugar, que você chega, a pessoa te educadamente. O que que eu faço? A gente faz muito treinamento e eles treinam você para ser um mundo fictício ali, aquela coisa chega, né? Mecânica, né? Mecânica, olhando assim, que sorrisão com os dentes para cima, você vê, não fala aquela coisa e tal. E aí, quando o cara chega simplesmente, né, falando a sua língua, o jeito que você quer. Então, às vezes, no meu dia a dia, eu acabo usando palavras que eles usam, né? O verdadeiro português brasileiro. Por quê? Porque ali ele fala, ele me entende. Quando eu falo para ele é chazinho verde, ele sabe que vai tomar uma birita com nós, né? Tal. Então, assim, eu incorporei muito esse personagem. Mas não é por isso que, quando eu tenho uma oportunidade dessa aqui, né? O pessoal viu que eu tô até um pouco diferente, né? Porque você acaba Tá que. numa elegância Tô. danada, mas é. Mas eu sei que agora você tá tendo uma personal styler que chama, né? Viu? Não, viu? Né? E Tá você sabe que eu certo. tenho mentor também hoje, né? Tem um rapaz lá em Paranaguara que chama o professor Leandro, que é o gigante. Ele sempre dá um cutucãozinho, né? Fala assim, Zé, se você É... faz alguma coisa naquele TikTok lá, vai melhorar. Aí o cara vai chegar um pouco, vai ficar bom. Zé, e uma coisa dessas nossa fala que eu vejo muito assim, muito interessante, e eu vejo que você está realmente incorporando isso, foi quando eu falei para você que nós, nós tínhamos que transformar o empreendedor, o comerciante, em um líder. E eu falava muito para você, Zé, líder que é líder, está diretamente ligado também com outros líderes. Você acabou de me falar que você esteve na presença de grandes empresários, dono da Zael, dono da Vasconcelos. Como que está sendo para você essa nova fase? Porque você tinha uma liderança que estava diretamente ligada ali com as pessoas, com os seus colaboradores, com os clientes. E agora, lidar com outros líderes, como que está sendo isso para você? Tá sendo assim uma fase um pouco muito diferente, né? Como você disse, para mim. Mas o que que eu tô fazendo? Eu me preparei um pouco, né, e vendo preparação. E aí eu percebi que eles passaram pelo que eu passei. Eles contam para mim 40 anos atrás, como que foi aquela história, né? O cara da empresa ali montando o primeiro suco, o negócio a gente foi, né? Nós temos uma fábrica de pastel, de salgado também, a pessoa foi muito novo fazendo ali. Na fábrica de detergente, né? A pessoa contou para mim que fez a fórmula e não tinha porta, ele não podia, ele tinha que dormir lá dentro que não roubava dele. Isso é a história do dono da TUF, do Marcos. Então, assim, são coisas que a gente fica assim, gente, como que isso aconteceu? Então é muito interessante. Então tá sendo um mundo muito extraordinário na minha vida, né? Então gostando muito. E eu acredito que eles estão sendo grandes mentores também nessa nova fase da minha vida. E você está vendo, hoje você sente essa mudança de visão, não apenas do empreendedor, mas também para o líder. Hoje você se sente assim mais reconhecido como empresário, depois que você estabeleceu essa questão da liderança. Sim, eu vejo que o grande líder, igual você falou, ele traz a verdade. E comecei a perceber isso, até por você mesmo. Um dia, assim, bem atrás, os meus ouvintes, né, que tá sempre me acompanhando, né, igual aqui no Paranaguá eu falo com o Pedro Ottoni, e eles falavam de uma maneira assim, eu gosto de você, Zé, porque você fala, assim, de uma forma que a gente entende, e a verdade é isso mesmo, né, do jeito que você compra, a preocupação que você tem. Então a gente passou por grandes desafios, principalmente na época da pandemia, então subiram muito o preço, e eu ali lutando para trazer um melhor desenvolvimento, melhor preço para as pessoas. Então eu cresci muito nessa época, porque as pessoas viram que eu não estava ali atrás só do dinheiro. Eu estava ali atrás de trazer para as pessoas a dignidade. Você imagina o seguinte: nós só tínhamos um túnel, todos nós íamos morrer. Nós não sabíamos, não tinha vacina. E as pessoas ainda apropriando, subindo pacote de arroz por R$ 50. Que quando falou que a cidade ia fechar, eles superfaturaram. Sabendo que você ia morrer, que você não vai levar nada e não pensou no ser humano. E aquilo me doía. Então eu fui convidado em várias rádios na época, principalmente a Rádio Caçu, né, que é a Rádio Rio Claro, me convidou. Eu ficava fazendo podcast com eles, fazendo ao vivo com eles, lá de casa, trancado com o Covid, quase morto, e trazendo alegria para as pessoas, dizendo que não, que isso ia passar, que ia acontecer. Estamos aí hoje para contar isso. Então isso me motivou muito
e acreditar que essa passagem que a gente tem na Terra, ela não é para deixar patrimônio. E o nosso maior patrimônio são nossos valores. É você deixar para as pessoas que você teve alguém que trouxe para uma cidade tão pequena, que era considerado uma currutela para muitos, considerar as pessoas no Brasil que você é do tamanho da cidade, que ali dentro não podia nascer um líder, que ali dentro não podia nascer um professor, que ali dentro não podia nascer um melhor jogador de futebol, cantores que a gente já saiu da Chavezande, o melhor jogador saiu de Chavezande, e aquilo as pessoas comprometer você pela cidade que você vivia. E só você podia ter gratidão que você nascesse num país de alta cultura, um país super desenvolvido, e igual o mundo se comunica, se fala pelas pessoas que nascem. Então eu criei muito isso dentro de mim, trazendo para as pessoas que não. Então, assim, que as pessoas que são religiosas, isso prova muito na Bíblia, falando essa escassez, né? Que lá José viveu num deserto, toda aquela história. Então, eu sempre gostei de falar que como se fosse aquela história. Então, para quem está evangélico, sabe da história que eu estou dizendo. Aham. Você morar numa cidade pequena, que todo mundo aconteceu, e teve o José aqui, né? Na Bíblia fala de José, a história. Então, quem quiser continuar aí, lê lá que vai saber o que eu estou dizendo. É. Zé, à medida que uma empresa cresce, o empresário deixa de trabalhar sozinho e passa a depender de uma equipe. Como você faz para transmitir os seus. O que você faz? Como você faz para transmitir para os seus funcionários aquilo que você espera deles? Eu, assim, no primeiro passo, a gente tá sempre ali comunicando, então eu vejo assim que aquela pessoa que chegou nova, às vezes ali ele tá com vergonha da gente, ele acha que a gente é um outro tipo de pessoa, então quando você chega, pega na mão dele, né? E aí, Leandro, você, cara, você tá aqui porque você é bom. E aí eu gosto de mostrar muito para as pessoas como uma equipe é como um time de futebol. Aquele zagueiro que todo mundo fala que é o mais grosso, que tem a perna, mas precisa dele para defender. O goleiro, que é o pior escolhido para ser pro gol. Vou te contar a história para você entender antes. Sabe como que o cara vira goleiro? Você não foi goleiro, não, Eu né? fui goleiro, Não, vamos então lá. ele escolhe os melhores. Ah, fulano, não, o seu centroavante. Aí não, vai pro meio de campo. E eu? Onde que eu vou? Vai pro gol. Mas eu era escolhido ao contrário. Eu já era escolhido primeiro porque. Não, vamos pegar o goleiro melhor primeiro, que Ah. já, Mas, então, já era o contrário, Zé. Então você viu que. E aí, isso que foi acontecendo. Então eu classifico muito, né? Brincadeira que a gente tá, só pra deixar o clima bem feliz mesmo. Claro. E é uma coisa que eu falo sempre. Então, o time, eu imagino o empresário como técnico do futebol. E ali dentro do campo tem que ter um cara muito bom, que fala gerente, que pra mim chama o capitão. O capitão é aquele cara, vamos fazer, vamos resolver. E fica olhando pro técnico. Vai dar certo, né? Tá ali, não Você vai, tá lá. rasga, né? Mete o bicudo. E aí ele dentro da empresa tem todo mundo que fez aquela gestão, como que a gente vai chegar, o que que a gente quer fazer. A nossa equipe lá de fora é o treinador, é o cara, o preparador físico, né? Tem que preparar. Então seria do mesmo jeito. Aí tem a equipe lá do escritório trazendo informação e leva pro técnico, que é o falou, tá falado. Aí ele olha e fala: Nossa, mas esse resultado tá muito pouco, né? Precisa aumentar o resultado. Não, isso tá mais bom, vamos dar desconto pra pessoa. Então é um time de É futebol. um E time. aí o cara lá de dentro que fala a palavra gerente, para mim eu falo que é o capitão da história. Então quando você tem esse capitão que busca aquele time jogar, mostrar que ele que faz a limpeza, ele é tanto importante como o cara que está lá no caixa registrando, como o cara que fatura, como o técnico que está lá de fora. Então todos nós trabalhando dentro do próprio eixo. Então, só vai para frente com a palavra que chama vendas. Então, se aquela palavra vendas não acontecer, você também não vai ganhar. Eu não vou ganhar. Então, para futebol, é a palavra gol. E para mim, a Hum, palavra mudou, que é a palavra vendas. Então, se você tiver então essa vender é o equipe, gol. é o gol. É o gol mágico. É o gol. Zé, existe alguma frase, conselho, ensinamento que você costuma passar para sua equipe? Sempre? Eu gosto de falar muito assim. A primeira pergunta que eu falo para a pessoa assim: você tem sonho? Aí a pessoa olha para mim, tem. Pode me contar qual é o seu sonho? Aí fala: meu sonho é isso. Então vamos realizar ele. Eu falo para você que é o maior causador e o maior realizador de sonhos é a palavra vendas. Não existe nada outra pior, melhor. Ou você nasce, no caso, um bom ator, um bom cantor, ou também nasce rico. Se você não tiver essas características, a única coisa que possa transformar a sua vida é a palavra vendas. Então, para mim, não tem outra coisa. Então, quando a pessoa fala, ele chega em mim com isso, eu falo para ele: o que que você quer?
e onde você vai chegar. Aí ele fala para mim, eu não sei, eu não tenho sonho, não tenho nada, mas tem jeito de Não andar tem comigo, como. porque eu tenho vontade de fazer isso, então acho que tá a palavra sonho. Zé, hoje um cliente pode conhecer uma empresa pelo Instagram, conversar pelo WhatsApp e só depois entrar na loja. Você acha que a comunicação digital mudou a relação entre o empresário e o cliente? No final eu não entendi como é que é a pergunta. Você acha que, que essa questão do Instagram, do WhatsApp, mudou a relação entre o empresário e o cliente? Eu acho que sim, porque aquele cliente que vê ali, eu acho que ele é muito mais, porque quando você chega na loja, às vezes você não tem um tempo para você analisar. E quando você está no Instagram, na página dele, você tem tempo mais de observar. Então eu acredito sim que o empresário é visto mais. Então, se ele mentiu, ele postou um preço. Chega na loja dele, não tem aquele preço, um preço mais Ou não caro. tem o Não tem produto? o produto, ele está mentindo. Ou às vezes ele fala que fez aquilo ali. Então o cliente ou chega lá, você quer comprar 10 caixas, ele só te vende uma. Aquela transparência que não tem ali, aquela comunicação, é o jeito que a mercadoria chega. Então, assim, eu vejo que hoje, sim, ele é muito mais parceiro de você, mas oculto. Eu acho que ele analisa mais, muito mais, e dentro do próprio negócio. E você é uma pessoa muito antenada também nessa questão das redes sociais, né? Instagram, TikTok, WhatsApp, você sempre está presente nesses meios digitais E também. lá dentro também, Inclusive, nós estamos aqui com dentro da uma Abas. live ao vivo aqui, É né? porque eles me acompanham o tempo todo, né? A gente já tem hoje bastante seguidor, que onde que eu tô, eles estão seguindo. E uma das formas que eu descobri, das formas que eu descobri, que cada plataforma, ela exige de um jeito. Hum. Então, assim, é um tipo de público. Então, a gente está indo para a rede vizinha agora, para isso. Para quê? Para a gente mostrar esse novo pensamento. Então, a gente vai estar em todas as plataformas, de cada um com a sua a plataforma do jeito que eles querem. Então, é uma forma da gente estar também muito atenado. José Edson, existe uma coisa curiosa na sua história. Você construiu uma marca cujo próprio nome fala sobre a importância da palavra falou, tá falado. Depois de tudo que você viveu, o quanto uma palavra pode abrir uma porta, fechar uma negociação ou até mudar a vida de uma pessoa? Você fala que a gestão mudar, A questão do falou, tá falado, isso mudou sua vida, né? mudou. E então no começo as pessoas assim, eu via falou tá falado como uma palavra. Então eles começaram a entender de um tempo que era uma gestão do próprio negócio. E isso transformou mesmo na vida real de uma gestão. E até assim, as pessoas que chegam de mim, quando eles falam falou tá falado, eles vê de uma forma falou tá falado, né? Fala assim, cara, esse cara é diferente, vamos conhecer ele. Então, às vezes, teve muitos curiosos que foram lá e hoje passaram a se apaixonar por mim, porque eles imaginam assim que é uma coisa pequena, né? Que a gente vê muito barulho no Brasil, né? Muito barulho. Mas quando você chega lá, não é aquilo. O cara chega lá, vê caminhão descarregando, vê as pessoas realmente. E vê lá, igual o que eu muito escuto muito assim, mas você trabalha? Você faz isso? Mas você faz aquilo? Uai, qual que é a diferença? Então, muitas coisas ali foi construído por nós mesmos, né? A gente tá ali todo dia, tá todo buscando. Então, assim, é a pessoa que mais entende o negócio. Se eu me imaginei numa empaletadeira, numa empilhadeira, num jeito de pallet, cara, foi nós que criamos. Então, às vezes, as pessoas chegam lá com susto, mas você, igual o cara do Guaraná Mineiro que eu tava te contando, no Babyzinho. Então, a pessoa surpreende, né? Zé, e isso é interessante que você está falando que você, além de inspirar pessoas, você também transpira a camisa, né? Você também tá lá junto, né? Hoje foi uma coisa bem legal, né? A Lídia, eu cheguei em casa, né? Ela pegou e falou assim: eu não consigo ter essa motivação cedo. Aí eu falo para ela assim: falei assim, a inspiração é só de manhã, porque depois que o É sol nasce, transpiração. não vai. Então é muito engraçado, porque assim, parece que é uma coisa de Deus. A madrugada, que pode falar que é a madrugada, de 5 a 6 horas, ela foi feita por cérebro. Como eu acredito que 10, 11 horas foi feito para descansar. É uma coisa assim que quando você passa para isso. Então, quando eu estudava, que eu era criança, eu pegava assim o livro, eu gostava de estudar entre 5 a 7. Eu chegava lá, eu punha o resultado da nota que eu tirava. Porque eu sabia parece que ficava na minha memória, como se fosse uma fotografia. Pá, eu chegava lá e. Então, eu estudava muito isso. Eu percebia que à noite você está cansado, seu cérebro não reage. E Uhum. quando você chega cedo, que você levanta, que você olha para o céu assim, vê aquele dia bonito assim, faz gente.
eu vou pra frente mesmo. E aí você começa a ver um avião passar, fala assim, quem sabe um dia eu postar num desse? Aí você vê o cara passando um BMW, fala, quem sabe um dia eu postar nisso? Você vê um cara, então assim, você já começa a imaginar muita coisa na vida, né? Coisa boa. José Edson, você tem uma experiência que eu acho muito interessante para a nossa conversa. Você participou do curso Poder da Comunicação. O que te levou a procurar o curso Poder da Comunicação, Zé? Eu vi assim que, pra mim, para o meu eu, é a primeira faculdade da sua vida. É a palavra comunicação. E a segunda faculdade que você tinha que ter é a liderança. E quando eu vi de você falando de comunicação de uma forma expressiva, de um jeito assim, colocando dentro do meu cérebro, eu falei assim, eu quero conhecer ele e vou propor para ele, assim, onde que eu estiver, pelo onde que os alunos dele, para ele me dar uma aula. E foi essa transformação. Então, o poder da comunicação são as duas essências. E até brinquei esses dias com um jovem lá, eu falei para ele, eu quero te ver com as duas faculdades. Aí ele olhou para mim assim, falei, gente, uma já tá difícil, imagina duas. Aí quando eu falei para ele, ó, corra atrás de comunicação, e corra atrás de liderança. Por quê? Porque eu vejo assim, que tem muitas coisas que a gente estuda, e você estuda para ser um CLT. E quando você estuda dentro desse mecanismo de E comunicação, de liderança. liderança, você tem tudo para ser algo extraordinário na sua vida. Não quer dizer que aquilo não seja, mas você tem algo maior. E aí você fala assim, hoje o nosso mundo vai ser um mundo muito de sociedade. Eu acho que vai caminhar muito. E quando você senta, vamos rachar o nosso lucro? Você vai trabalhar mais, eu vou sentir mais e a gente vai viver mais. E eu acho que você vai sentir melhor. Então eu vejo que o caminho do futuro vai ser um caminho mais de compatibilidade, um mundo mais de compartilhação. Então eu me preparo para isso. E quem vai ser meu próximo sócio? Então, assim, hoje essa é a tendência. Zé, uma coisa é aprender comunicação em uma sala de aula. Outra é sair dali e colocar aquilo em prática no dia seguinte. Depois do curso, o que você começou a fazer de diferente na sua comunicação? No lado palavra, assim, quando eu estava conversando, eu estava lembrando. Eu falava muito rápido, você viu que eu parei. Eu dou uma pausinha, mas tem hora que eu ainda esqueço, né? Aquele momento e volto de novo. E isso foi muito importante, isso aqui que eu tô falando, né? E às vezes eu falava assim, como se eu estivesse pensando, né? Não buscava o olhar da pessoa, né? Isso também acho que foi muito importante. E o maior foi que eu comecei a ver outras pessoas, principalmente livros, né? Que é uma coisa assim que eu não achava que tinha tanta importância, né? Hoje já está no meu oitavo livro, né? O projeto esse ano era ler 12 livros, né? Já estou no oitavo. E o que que eu carrego com isso? Grandes histórias que também está transformando. Então, se você não pode ter fazer uma faculdade, hoje a gente tem, dentro da internet, a gente tem vários cursos bons. Se você não tem uma oportunidade de estar com esse gigante aqui, igual eu tinha, Que isso. você tem uma oportunidade de estar no mundo didático, né? Então, hoje tem muita coisa boa. E uma coisa que eu falo sempre assim, é muito bom quando você busca algo diferente na sua vida. Conhecer novas cidades, novos horizontes, novas culturas, novos conhecimentos. E você vê assim que o nosso Brasil é muito lindo. Então eu tinha esse pensamento, sempre tive isso, de viajar pelo Brasil, ver o que que era aquilo. Então, quando você chega num lugar diferente, você vai vendo a comida que a pessoa come, como que é feita, né? As pessoas, como que eles se comunicam. Então, eu acho isso muito interessante, isso na vida real. E, às vezes, dentro do livro, a gente aprende muito isso, né? Como que cada país funciona, como que é aquilo ali. Então, como que é o carisma deles, o que que é isso. E a gente vai vendo que os nossos brasileiros têm alguma coisa, algo muito forte, que é essa comunicação com alegria, com essa energia positiva. E a gente tem muito na nossa região, né? São Simão, Paranaguá, Santa Vitória, essa cidade aqui acolhe a gente de uma fórmula de muita paixão. Eu falo assim muito assim, quando a gente está em uma outra cidade, a gente está em São Paulo, um exemplo. Quando a gente vê alguém da nossa cidade, Nossa, uma mesmo que a alegria. gente não conheça tanto, ele abraça, né? E fala assim, nossa, você falou, tá falado aqui. E eu fico olhando assim, às vezes eu falo pra Lídia, nesse show que a gente vai, de vez em quando tem um atrás abraçando a gente, feliz. E aí a gente vê que às vezes lá no supermercado eles não é tão assim amigável da gente quanto ele vê a gente em outro lugar. Então isso é muito bom, esse calor da nossa região. Eu tô vendo aqui, Zé, te vendo falar aqui, eu tô vendo o tanto que você está trazendo as técnicas, as habilidades de comunicação, sabe? A maneira que você está entonando a voz, a maneira que você está colocando as palavras, os gestos.
Hoje você utiliza muito a questão do gestual, e isso é muito legal, porque o gestual faz muita diferença na comunicação. E hoje você utiliza isso com muita habilidade, com muita maestria. Como professor, eu confesso pra você uma coisa, eu estou muito orgulhoso, viu? Eu Estou fico, muito mu- orgulhoso, eu viu? também fico muito feliz, que eu acho assim que tem dois lados da vida, né? Você também não quer decepcionar seu professor. Né? Você imagina aqui, eu falando aqui, se eu tivesse aqueles retos antigos, aí eu falando do seu trabalho, sua comunicação, e isso aqui não é que a gente consegue. Depois que você faz o curso, depois que você põe no cérebro, você vai Vai praticando, você praticando. vai às vidas, vai tendo oportunidade. Olha pra você ver, você tendo oportunidade hoje, você tá aqui com você falando Fala Santos. Então isso assim é uma de motivação muito grande. E quantos alunos que às vezes chegou ali, eh, não foi na aula, deixou de fazer o curso, aí tendo essa oportunidade de estar aqui, abrindo porta para o Brasil. A gente não sei como é que tá aí o TikTok, se a pessoa como é que tá. E você vendo o Brasil inteiro vendo a gente, né? De uma outra forma, assim. Então até eu acho que acredito que eles mesmos ali tá vendo eu falo assim, nossa, Zé tá mudando. Hoje ele fala assim mais Bacana. calmamente, aqui, um dos grandes gigantes aqui que fez a. E Muito eu vou deixar a obrigado. oportunidade. A gente tá aí no link, as pessoas quiserem procurar Estamos essa aqui à oportunidade, disposição. né? Então eu fico feliz, Leandro, de você fazer parte e também acreditar em mim. Tanto que talvez também você poderia ter toda essa disponibilidade e também não acreditasse nesse trabalho, né? Zé, você percebeu alguma mudança na maneira como conversa, como lida com seus clientes ou resolve situações dentro da sua empresa depois do curso O Poder da Comunicação? Muitos. Eu vejo hoje que eu vivi uma das palavras que eu mais gravei na sua mente é aquela edição assertiva, a comunicação Comunicação assertiva. assertiva. Eu vi para mim, hoje aconteceu uns 3 ou 4 momentos. E vejo que a comunicação assertiva, ela muda o trechinho. Teve um cliente, ele chega e às vezes chega assim de uma forma agressiva. E aí, quando você começa a conversar com ele, você vai mostrando ali, ele a primeira coisa que ele pede desculpa. Ele já pede desculpa pra você. Ele espera você falar, não, meu amigo, você compra o que você quiser. Aqui, igual a gente escuta Eu muitos escuto. falando, não, eu tenho o maior prazer de recebê-lo aqui. Eu tô aqui pra. Eu não chamo para resolver, eu chamo solução. Então, chega assim, aconteceu esse dia pra trás, uma mulher chegou e ela ligou errado lá um negócio e tal. E eu já peguei e falei pra menina, já dá o outro pra ele ou dá o dinheiro pra ela. Ela assustou, olhou assim pra mim e já acalmou antes que ela ia falar que não queria. Então, assim, você tem que estar preparado pra solução, chegar assim, então, assim, mudar essa. Então, eu aprendi muito isso. Eu já tinha muito isso, mas eu não tinha, às vezes, analisado o quanto que é importante o empresário assertivo. Então, assim, entre 10 coisas boas ali que você tem de ouvir, por que que eu vou ouvir naquele momento uma coisa que pode agravar as pessoas? Então, assim, você está ali para realmente resolver. E outra coisa, Leandro, eu falo muito assim, a pessoa quando chega, ele vai perder a confiança de você. Que ele fala, gente, eu comprei que trem não presta. Né? Você já tem que estar ali, não, por que que você abriu? Indignando o cliente ali, por que que você abriu? Por que que você colocou na tomada errada? Não, meu amigo, eu não sou investigador. Não, tá aqui o outro, vamos resolver. Daquele jeito, não. Aí você calma a pessoa. Não, você chega, né? Por que que você abriu? Isso não era para abrir? Não, meu amigo, não abri. Não tá, então ele tá dando um negócio ali para arrumar desculpa que não quer resolver. Então a gente escuta muito isso. Isso acontece muito comigo. As indústrias, às vezes, não, mas isso era dessa forma. Não, meu amigo, você já me conhece, então você não quer trocar? Então, assim, aí hoje isso me ajudou bastante. Zé, qual foi a maior mudança que você percebeu depois de fazer o curso e propor para os funcionários também fazer o curso? A mudança. Eu acreditar, olhar para o espelho de manhã cedo e saber que ele é um novo colaborador. Então, você passou lá por nossas transformações, você viu o quanto que tem pessoas hoje grandes lá dentro. Eu vejo assim pessoas que realmente hoje eles olham de outra forma. Eles têm pensamento, eles têm sonhos. E quando eu vi aquele curso, né, que eu sempre fui muito antenado dentro do mundo de gestão, e aí quando eu fiz, eu falei assim, se eu fizer um, tá bom. Mas quando você saiu de lá com 25, né, as pessoas implantado o sistema Poder da Comunicação, e aquilo foi para nós, eu mais a Lídia, a gente depois conversando,
aquilo foi uma satisfação enorme para nós, porque a gente faz as coisas para as pessoas, não para ela, a gente faz retribuindo o que a gente ganhou. Então, Deus gosta muito disso. Então, quando você faz alguma coisa para pessoa, eu gosto de fazer, nem saber quem é a pessoa. Porque para depois a gente comparar. Ah, mas aquele cara fez isso. Não. Se você fez algo para alguma pessoa e quer saber quem é ele, você não está fazendo para ele. Para Deus, você está fazendo por marketing ou por dinheiro. Então, eu nunca quis, eu sempre fiz algo para as pessoas para ser. Não quero saber quem é você. Eu fiz para isso. Faço. Porque E alguém já fez para mim. isso é ensinamento cristão. Faça o bem sem olhar para quem. Faça o bem. Por coincidência, eu estava numa entrevista semana passada. Uma das perguntas foi assim: eles falaram para mim, Zé, Edson, você entra e explica para as pessoas como que é uma gestão, como que faz isso, o jeito de fazer. As pessoas estão te copiando. Tem quantos empresários me olhando agora? E eu sempre falo para eles: alguém já me ensinou. Alguém já me ensinou também. Então, se não fosse aquelas pessoas que criaram o pallet, aquelas pessoas que criaram empilhadeira, aquelas pessoas que criaram gestão, tem pessoas que ficaram a vida dele todinha escrevendo um livro. Morreu pobre. Que depois que ele morre, que a riqueza vem. Quantos caras aqui Que é você conhece? reconhecido, que é valorizado. Valorizado. Ah, vamos falar da Amaral, aquela pintora, Amaral. Tarsila do Vamos falar Amaral. do Augusto dos Anjos. Foi enterrado como indigente no Rio de Janeiro. É o maior fenômeno do realismo, né? Realismo, pré-modernismo, da história da literatura. Quantas, eu quero lembrar o nome dela, Amaral, ou a maior pintora, a escultura, Tarsila do Amaral. Tarcísio Amaral, a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, foi enterrado como uma pessoa qualquer. E hoje é símbolo, né? Então você vê quadros famosos aí de milhões que foram vendidos, bem vendidos, foram jogados lá de qualquer coisa. Então, essa cultura, às vezes, de reconhecimento depois, então eu sempre vi isso. Então, por isso que eu te elogio o tempo todo, né? Uma forma de você saber que você vai ser muito reconhecido Ah, nesse momento, depois. E eu prefiro que você saiba que você é um grande gigante no nosso momento. Zé, vamos lá. Nossa. Vamos lá. Porque, Zé, você levou o curso para a equipe, você mencionou aqui, né, que você levou para a equipe, levou lá para o atacado, falou, tá falado. E eu vi que a gente viu lá muitas transformações. E uma que me chamou muita atenção foi a Jaqueline. Isso. Porque quando eu cheguei lá, e a Jaqueline, ela fechada, com a expressão fechada, trabalhando na limpeza, a sensação que eu tinha ao olhar para a Jaqueline, ela, o que eu estou fazendo aqui? O que esse homem veio fazer aqui? E depois, no dia que nós fomos lá entregar o diploma para a Jaqueline, o depoimento da Jaqueline, a transformação que ocorreu na vida da Jaqueline foi algo que me marcou muito. E isso só foi possível por causa dessa humanidade que você falou. Você propôs fazer o bem, independente de quem fosse. E você acabou mudando, transformando a vida daquela colaboradora sua através daquilo que você proporcionou. Como que tá a Jaqueline hoje? Por coincidência, a gente fez participação, eu participo com ela na rádio, né, aqui com o Pedro Tony, porque ela tá de manhã ali. E hoje eu sinto ela assim, já muito líder, né? E aí a gente vai ter uma programação agora dentro da Resenha 2026, que vai ser assim, a gente vai ter um repórter entrevistando as pessoas, e ela vai ser uma das pessoas que eu falo assim, eu... Minha amiga Jaqueline aí, ó, você, obrigado aí, pessoal. Então, vamos continuar falando. Jaqueline, olha só, e você nem sabia de que eu vou falar aqui. Então, nós vamos chegar, né, aí eu vou falar da vantagem que o sabão em pó. Vamos pegar um exemplo, o sabão em pó. Ó, o sabão em pó aqui, ele faz 70 lavadas, 4 vezes. Então, a gente vai perguntar à pessoa, quantas vezes você lava a roupa por semana? Ah, lavo 2. E a gente vai provar para as pessoas que aquele pacote de sabão em pó vai gastar 4, 5 meses. Aí a Jaqueline entra falando como é que usa, como é que faz, né? Vem Aí cá, vem o Zé, nosso. vem cá. Você tem certeza que é a Jaqueline? Responde aí, Jaqueline. Você tem certeza que vai ser a Jaqueline? Aí, Que Jaqueline. legal, cara. Olha, você vê onde que ela chegou. E não, e quando você fala com ela assim, siga aí nós com o Pedotone, e o Pedotone fala assim, a Jaqueline não tá aí não, né, quando eu falo alguma coisa assim, Gostei porque disso. lá em casa eu sou cobrado, diz que hoje mesmo eu fui cobrado disso. Zé, mas e se a máquina for pequena? Mas se a máquina for grande? Aí eu disse para ela o seguinte, falei, ó, o Zé Edson é vendedor,
e também entende do negócio. Mas já que você está querendo, agora eu vou ter uma equipe mostrando como que lava lá no tanquinho, como é que usa a máquina. Você lembra aquelas máquinas antigamente, que era uma madeira assim, com pauzinhos? Aquelas. Até naquele sistema eu vou ensinar como faz. Oh, meu Deus. É preparado dando para todo mundo. Grande vendedor não tem jeito. Se você, a forma que você lava, eu vou ter o meu vendedor. Mas você está falando naquela de lavar roupa no giral ali, É a aquela mão do. É mesmo. aquela É. do. Isso, aquela lá também tem como você usar o sabão em pó. Você põe. Vou ensinar você como é que você faz. Você tá muito moderno. Você tá usando aquela lava-louça aqui, treinando aqui. Vou te ensinar como é que você faz. Não tem aquele lugar que aguenta ali, a pia ali, como é que chama É, aquilo lá? Aquele negócio redondo lá que põe a roupa ali. Como é que chama aquilo lá? tanque. Tanque. Esse- Aí você pega uma. Pode ser aquela borrachinha de chinela mesmo. Você vai lá, tampa o Tampa, buraquinho. mano. Você sabe que é 10 litros d'água. Aí você. Pessoal, estamos tendo uma mentoria aqui de como lavar roupa com o Zé Edson, com o Isso. Faludo falado. Agora você imagina, ó. Aí você vai pegar ali, põe os 10 águas, você vai pegar uma colherzinha, né, só, e colocar lá dentro. Você dá uma mexidinha e vai jogando e dá uma esfregadinha, né? Aqui chama academia. Você já vai, tá. Aí pra você ver que eu faço todo setor. Então, para aqueles que tá duvidando, a Jaqueline vai chegar e a Jaqueline vai mostrar para vocês. Então, dizem que eu não entendia. Então, esse lado de instrução, a Jaqueline vai estar comigo mostrando e tem os repórteres mostrando. Então, para quem está chegando aí, vai ter uma mentoria bem boa dentro do poder da comunicação e mostrando para você como que é essa arte de vender, como você vender mais. Nossa, que coisa legal, que bacana, Zé. Zé, quando você colocou sua equipe para participar, qual era o principal problema ou desafio de comunicação que você queria melhorar na sua equipe? Quando vocês fizeram o curso, você e a Lídia fizeram o curso, chegaram lá no estabelecimento de vocês e falou, nós precisamos oferecer isso para os nossos colaboradores, que nós precisamos melhorar também essa comunicação. É, através da comunicação, primeiro vou explicar como que é a comunicação. Muita gente às vezes fala assim, o modo que foi abordado você, para as pessoas entenderem. Que quando fala assim, poder de comunicação, eu vejo que as pessoas pensam que quer ser palestrante. Eu já entendi isso, a sua ideia na época que não era. Eu sabia que você, primeira coisa, você tem de pegar esse cérebro antigo, cheio de tóxico, e abrir ele, jogar ele para lá, trazer um novo cérebro. Então, o Leandro te prepara para trazer esse novo chip. Então, esse novo chip, ele gasta 2 meses, 3 meses, e ele vai apertando a aula conforme o seu cérebro vai desenvolvendo. Então, isso que eu achei muito interessante. E quando ele percebe que você está chegando no ponto, ele começa a entrar nessa comunicação. Então, às vezes, para quem não está fazendo curso, eles acham que é só falar bem. É entender bem os relacionamentos com as pessoas, entender bem com a comunidade, com a família. Com a família. Então, quando você fala, até eu acrescento, quando falar a palavra poder da comunicação, você pode usar poder da comunicação e transformação. Porque você, além de uma boa comunicação, você transforma as pessoas. Então, o interessante disso é o caso da Jaqueline, que se fosse só para ela comunicar, não ia comunicar. O cérebro dela era o antigo. E quando você vem de culturas, de desenvolvimento, você não vai mudar. Você tem que levar um choque, pegar aquele cérebro e olhar e falar, pô, eu sou outro hoje. E o dia que isso acontecer, vem com o seu talento, vem com a sua disciplina, vem com o seu conteúdo, você muda. Então, é muito maior o poder da comunicação do que vocês que estão do outro lado vendo. Então, eu enxerguei isso nas suas palavras no dia que você viu. Eu vi do jeito que você falava, assim, gente, aqui tem lógica. É igual o meu método que o Zé Arte Vender vai criar, com as iniciais das letras. A pessoa grava muito mais. Eu tenho uma palavra café, né, que seria ali a comunicação, né, atitude, né, aí tem aquelas iniciais. Então, isso é muito mais, a pessoa grava mais do que eu falar, você vai ser palestrante. Então, quando ele pega isso aqui, ó, já começava a tremer. Olha aqui, você viu? Parece que eu nem viu o microfone hoje. Tá de boa. Seja bem-vindo, amigo. Zé, mas uma coisa que a gente consegue trazer no nosso curso é fazer a primeira pessoa entender o ciclo comunicacional que ela está. E aí logo ela percebe que ela está num ciclo comunicacional que a gente chama vicioso. E aí ela percebe que a comunicação começa errada desde o primeiro momento, em casa, depois chega no trabalho, a comunicação está de novo complicada, volta para casa, a comunicação está complicada, e quando ela começa a perceber que essa comunicação ela pode ser estabelecida de uma outra forma, eu transformo essa comunicação
que ela é uma comunicação que está num contexto, né, assim, tumultuado e trago isso por uma comunicação assertiva, que é onde a gente traz. Então, eu saio de uma comunicação viciosa e estabeleço a possibilidade da pessoa desenvolver uma comunicação virtuosa, que é totalmente diferente. E isso faz realmente a diferença na vida das pessoas. E quando você falou isso, a maior dificuldade minha foi eu mudar. Mesmo falando em várias rádios, eu tenho uma comunicação grande, uma das coisas que fez, né? Então, aqui em Paranaguara, né? O prefeito Barbosinha, né, um amigo gigante, e às Teve vezes aqui comigo no podcast já. então, me convidava pro palco, o que que o Zé fazia? O Zé chegava atrasado, às vezes não queria, com vergonha. Hoje, Barbosinha, pode me convidar, que eu vou. Aí, tá vendo, prefeito? Mudou, né? Você vê o que Mudou. que é, né? E Como que mesmo, é? então isso foi muito difícil no começo para mim. Assim, você mudar, porque eu aprendi errado. E isso é pior. Então, você pega uma pessoa cruzinha hoje, é muito mais fácil virar um grande comunicador do que a pessoa já viciado falar errado, comunicar errado. Então, eu acho que é muito mais difícil. Mas é possível com treinamento, com curso, é possível a gente aprimorar, aperfeiçoar, enfim. Comunicação se treina, comunicação se aprende. Comunicação é algo que precisa ser estabelecido dentro da assertividade, porque isso transforma e muda vidas. Zé, um abraço pessoal Tchau, do tchau, tchau, Instagram, tchau, 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 um tchau, tchau, tchau. abraço. Eu adoro quando eu faço isso. Tchau, 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 tchau. A netinha do vovô tava aqui, ficou um tempão Olha que aqui. bacana, hein? Tchau, tchau. E a gente segue aqui no nosso Continua aqui. podcast. Valeu, obrigado, gente. Zé, e você percebeu diferença na sua equipe depois do treinamento, depois do curso? Gigante. Hoje eles falam em águia, falam gigante. Eles lá dentro não tem mais só um capitão, lá já tem um monte. Lá pega e vai. E o que eu senti também, eles transformaram também muito no sentido assim de acreditar neles. Porque assim, eu acredito que a mesma pensamento que o pessoal comparava nós, que nós, porque a cidade ser pequena, não ter rede de esgoto, como eles falavam, A não ter mentalidade das comunidade, pessoas ficaram assim e eles também. achavam que aquilo era um mundo. E comigo, e com a nossa equipe, com a Lídia, com as pessoas ali, eles começaram a ver diferente. Gente, eu posso ser muito maior. Eu acho que assim, foi um sangue novo também. Foi uma transformação para eles verem que não, que por qualquer lugar eles podiam se transformar. Zé, eu tive uma experiência interessante antes de fazer o treinamento com sua equipe, de fazer o curso lá. Eu cheguei no estabelecimento de uma maneira assim, sorrateira. Cheguei, andei por todos os espaços, chegou eu e meu sobrinho, e naquele momento eu não tive nenhuma abordagem. Ninguém falou nada, não falou um bom dia, não perguntou o que que eu precisava, do que eu queria. Hoje isso mudou. Mudou. Hoje, só para você ter noção, no mínimo 3, 4, 5, 10 pessoas te elogiam quando eu estou conversando. Nossa, mas aqui é muito bom, as pessoas falam bom dia, boa tarde, perguntam o que que a gente precisa, né? Os caixas sempre comunicando. Então, assim, eh, e é que acontece muito, Leandro. Por eu estar aqui sempre nesse mundo, assim, de brincando, conversando, criando gestão, e acaba que as pessoas cobram deles também, né? Falam assim, mas Zé, você brinca tanto e que chega. Então, aí eles começaram a incorporar com esse personagem do Zé Edson, né? Porque assim, realmente eu sou aqui, esse aqui que eu sou. Então, eu chego, brinco com as pessoas, eu comunico, né? Eu fico sempre atento que eu não quero aquilo, porque eu acho muito chato as pessoas chegar, acreditar ali, não ser aquilo. Então, eu sou muito perfeccionista. E eles começaram a perceber isso. Então, cada um do seu setor buscando, querendo melhor e o atendimento, né, buscando isso. Hoje, aconteceu um caso muito engraçado. Tem um do nosso colaborador, ele. Aí um senhor chegou aqui, ele é uma venda que tem aqui, depois de Paranaguara, na BR. Pessoal, esqueci o nome dele lá. E aí, ele falou assim: Eu quero que aquele menino me ajuda. Aí eu perto dele Que assim. menino. Aí o menino foi lá, pegou 2 carrinhos, eles brincando, confortável. Ele falando pra mim, né, que aquele menino era de ouro, que ia ser uma pessoa bem de idade, não conseguia pôr a marca, ajudando ele lá. E ele sorrindo, depois voltou de novo, me abraçou, me agradeceu. Veio a senhora dele, eu acho que mais de 70 anos. Que lugar bom demais, aqui eu gosto de comprar. E voltou lá, eu gastei, parece que é quase 3.000. 3.000 reais, encheu o meu carro e falando aquilo. Então, assim, isso
é muito bom a gente, como empresário, escutar isso que tá ali. Não escutar só o ruim, que às vezes o empresário só escuta o ruim. E a gente escuta os dois e os dois é resolvido. Tanto o bom quanto o ruim. E vai melhorar mais, e vai buscar mais. Então, o hipermercado, o atacado nova geração, que foi essa transformação do hipermercado, é essa inovação sempre. Você vai chegar lá e vai ver alguma coisa diferente todas as vezes que você for. Zé, fala um pouco desse projeto seu, a arte de vender. Arte de vender, eu acredito que muitas pessoas vai passar, vou falar eu, gastei 40 anos para chegar aonde eu poderia ter chegado com 10. Então você imagina só, você hoje com essa evolução da IA, com a evolução da tecnologia, com essa evolução de mecanismo que tem hoje, você puder acelerar, você ganha muito tempo. Você imagina hoje o Zé S com 18 anos, com essa tecnologia na mão. Então, enquanto os caras estão fazendo um curso lá atrás, eu estou falando, gente, estuda IA. Aquilo é o dinossauro. E eles, não, mas eu não tá entendendo que o mundo mudou. É, quem entende de IA aí tá sabendo. Então você tem do seu lado um psicólogo, você tem do lado uma parceria, se você colocar, ele te entende tudo, te traz tudo que você precisa. Quero um cartaz, faz um cartaz para mim, tá feito ali. Daí naquela época, não. Era muito difícil. Um 0800, igual no meu começo, você ligar para um 0800, aqui, aquela música. Ficava... E aquilo não funcionava. Hoje, se você põe lá, assim, ó, eu quero encontrar uma empresa que me atende. Aí aparece lá, atacado falou, tá falado. O que que eles vai para trazer o maior suporte para você? Então, o que que você faz hoje? Então, o que que o atacado mostra? Que você tem uma empresa que colheu você 40 anos ali dentro. Você vai lá hoje, amanhã cedo compra, meio-dia você vende, deixa o seu dinheiro no caixa, amanhã você volta e repõe seu estoque com tudo que você precisa. E na minha época, não. Na minha época, eu tinha de correr atrás de uma indústria, tinha de construir capital de giro, esperar o caminhão chegar daqui 10 dias e saber vender. Segundo a lei comercial, que 70% do mercado você quebra por falta de mercadoria, ruptura. Então eu estava quebrado, porque a minha mercadoria gastava, eu não tinha capital para trabalhar. Então eu vim quebrando muitos métodos da história do comércio que, graças a Deus, comigo foi diferente, né? Quando eles falavam que a ruptura quebrava, o atacado crescia mais, né? Que começou lá do hipermercado e foi assim a história. Zé, vamos deixar um pouco essa questão do comércio, deixar um pouco a questão do atacado, falou, tá falado. E fazer uma pergunta. Você tem uma grande companheira, uma grande parceira que está sempre do seu lado. Tive a honra e o prazer também de ter ela comigo no curso. E lá no treinamento, junto com os colaboradores, ela sempre presente, dando suporte. E eu vejo que ela está sempre do seu lado. Zé, o que representa a Lídia para você, Zé? Então tudo começou em 2010, né? A Lídia, para quem não sabe, é a esposa do Zé Edson. E agora ela tem um novo nome, Lídia Lima, né? Então o pessoal saber que tem os dois L aí. E aí o que acontece? Eu já sabia da gestão toda, mas eu queria uma pessoa que entendesse a minha gestão também, porque você precisava. E ela chegou na hora certa. E ela começou a colocar toda essa gestão dentro do negócio. E além de tudo, ser um companheiro, igual você falou. Às vezes eu falo para ela assim: vamos fazer isso? Igual no dia que eu convidei ela para nós participar do seu poder da comunicação. No primeiro instante, se ela fosse uma outra pessoa, não tinha ido. Mas quando ela viu que era eu que eu estava convidando ali, ela falou assim: gente, não é a casa que está convidando. Então, assim, ela é um pilar e comecei a reparar: os grandes líderes do mundo, todos têm uma grande mulher. Então, eu vou falar para você, como Paulo Vieira, né? Quantos mentores aí no Brasil que a mulher é o suporte dele. Vou falar de mim, eu sou muito mais térreo. Mas lá atrás, o que é mais importante de uma empresa é a contabilidade, né? A preocupação de chegar o preço lá certinho. Então, tem um trabalho que é muito difícil, né? O trabalho que eu não gosto muito. E é o trabalho que ela gosta. Então encaixou até nisso. Eu fico nesse mundo aqui, talvez na hora que vai apresentar, ela, não, eu não gosto, eu não quero. Eu já faço o contrário, deixa comigo. Então, por isso que vocês veem muito. Mas por trás de uma empresa, é aquele grupo de pessoas que precisa. Vamos falar de futebol de novo. Lá no futebol aparece o Neymar. Mas às vezes o zagueiro lá atrás é muito mais importante do que o Neymar.
Ele que segura tudo. Então ela faz esse segurar lá atrás. Ó, teve uma proposta lá, como é que tá o nosso caixa? Como é que tá o que que a gente precisa? A gente pode investir? A gente não pode investir? Precisa frear? Precisa não frear? Então ela tem ali aquela flexibilidade e a importância de negócio. E além de tudo, é uma pessoa assim que tá sempre presente comigo. E a gente, às vezes eu faço mais coisa minha, né? Falo assim, vamos fazer isso? Eu nem pergunto, eu já falo assim, igual amanhã mesmo, já para as pessoas que estão me acompanhando aí, amanhã eu vou estar aí com o Pereira Amorim, o padrinho, o cara gigante aí do mercado, vou estar com ele. Então, na hora que eu cheguei, ela tinha várias coisas que ela ia fazer, ela cancelou tudo, Pra te tirou da acompanhar. gente tudo e você vê que ela nem muda o rosto, então já está pronta para mim. E é isso que é muito interessante, porque ela também tem os negócios dela, mas ela deixa o dela para acompanhar. E isso é uma importância muito grande no relacionamento, porque não é que ela tem que fazer o que eu quero, é porque ela viu que também, e eu sou muito parceiro também, mas tem horas que a gente tem que mudar tudo e bora pro Paraná? Eu já pego a roupa, já escolhe a roupa, já põe na. Bora pro Rio Grande do Sul? Então, assim, ela já agenda, ela vem onde o hotel, já organiza, já tá. Então a gente já envia na estrada aqui, comentando que a gente vai viajar, ela já tá organizando o hotel, já tá ligando para ver preço. Não vamos. Nós estávamos em Uberlândia ontem, e era um valor do hotel, não tinha o nome que nós ficávamos. Vamos embora para Itutaba, vamos economizar esses R$ 500. Então, assim, ele é muito, muito fera no Ai, negócio. que legal, que bacana, Zé. Então, voltando assim, o que você me perguntou da arte de vender, e eu acabei que entrei um pouco. Então, para acrescentar, para terminar o arte de vender, ele vai ter várias mentorias, né? Então a gente vai ter aí um bate-papo mais frequente, mais uma coisa. Então a gente vai trazer muita novidade aí para fechar aquela resposta aqui, para a gente fechar o que que é arte de vender. Tá aparecendo aí alguns logins Ed, né? Que a pessoa tá me perguntando o que que é. Então é a abreviação do meu nome, né? É Zé Edson. Então é Zé Ed, é a Você nova tem história começando. uma nova marca, Novo. uma nova história. Zé, estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo, que está sendo para mim uma alegria, uma satisfação, uma honra muito grande. E para terminar, quando o nome José Edson deixar de ser apenas o nome de um empresário e virar uma história, o que outras pessoas vão contar? Como você gostaria que essa história fosse contada? Vou falar no sentido assim, foi um cara que preocupou em dar facilidade da sua vida. Então eu falo muito assim, como se colocasse uma rodinha para ficar fácil para você andar. Então eu vejo, escuto muito assim, muita dificuldade. É muito difícil, é muito isso. O governo é aquilo. E aquilo para mim não é verdade. Não é o governo que nada, é sua mentalidade que está muito tóxica. Então não existe isso. O governo não influencia a sua vida, a família. Eu escuto muito falar assim, eh, o meu pai era pobre, minha avó era pobre, meu filho é pobre e eu vou ser pobre. Não, o meu pai não era rico, a minha família não era rica, o meu pai não era rico, meu pai não tinha estudo e é o maior gestor, construiu um patrimônio gigante. Então, assim, na minha família, ele é meu exemplo. Então, quando as pessoas falam isso, então eu tenho exemplo que não. Então, isso eu quero deixar para as pessoas que a culpa, meu amigo, é dele. Então, quando ele falar que a avó dele, não, a avó dele teve a vida dele, ele ainda fez o bom, construiu para ele a vida. Então eu sempre penso assim. Então, quando eu vejo as pessoas se ladando, reclamando e falando que a vida tá ruim porque fulano, o meu marido me deixa para trás, Fica a minha reclamando. esposa que é culpada, é porque não. Não, meu amigo, eu já começo a olhar assim e logo eu falo para ele, meu amigo. Vai lá no poder da comunicação, pega aquele seu cérebro, põe no outro lugar ali, vai mudar. Então eu quero deixar isso para as pessoas. Acreditar nele, levantar cedo, 5 horas da manhã, olhar no primeiro tato ali no espelho, olhar ali, porque vou te falar uma coisa, Leandro. Quando você olhar no espelho, que você não está sabendo quem é você, você tem vergonha de olhar no espelho. No dia que você não tiver mais vergonha de olhar no espelho, a sua vida está começando. Então, o primeiro passo é quando você olhar para o espelho e o dia que você tiver coragem de convidar você para ir para uma pizzaria. Aí você fala assim, cara, eu tô ficando louco. Eu me convidei para ir para uma pizzaria, eu vou convidar eu para ir para uma festa. E você começar a se apaixonar por você. E você, Autoestima. se você começar a entender quem é você, o Isso. seu coração enchido de amor, você sai na rua, começa a dar amor para as pessoas. É parar de cobrar que o outro que tem que te dar amor. Não é. É É você. você.
dar para as pessoas. Aí você vai entender o sentido da vida. Então eu quero deixar esse legado para as pessoas entender esse lado inverso, essa rodinha que eu falo. Você ter mais facilidade na sua vida. E olhar para o céu de uma forma, reclamar que está chovendo, que está sol, todo dia. É olhar para a chuva e agradecer que aquela dá uma fruta boa para você. É você olhar para o sol quente e dizer que precisa de aquela temperatura para a semente germinar. É você olhar para aquele dia nublado, aquele vento, para que ele leva a semente para o mundo para gerar, para trazer um novo. É você entender que tudo tem lógica. Por que que é mês de abril? Por que que é mês de dezembro? Por que que é a lua? Por que que é as 4 fases? Por que que se vive? Entender como que a vida é complexa e quanto que a vida é boa pra gente. E isso, de que você entender isso na vida, você vai ter esse propósito de você ensinar. E eu deixar para as pessoas, principalmente o meu sangue ali, saber que eu não deixei um patrimônio. Eu deixei um legado de história e de construções, de inovações, para as pessoas saber essa vida ser mais fácil. É isso que é o mais interessante. Nossa, Zé, é tão bacana ver você trazer esse entusiasmo, sabe? Essa força e passar e transmitir isso para as pessoas. E a sua história é uma história muito inspiradora e que eu acredito que vai inspirar aí muitas pessoas. Zé, estamos chegando ao final e eu quero pedir para que você faça as suas considerações finais. Agora é o seu momento para nós fazermos aqui o nosso encerramento do nosso podcast. Quero agradecer, né, a todas as pessoas que me seguem, né, os meus comunicadores, minhas parcerias, né, os empresários que vivem comigo, né, os seguidores, e as pessoas especiais, né, a minha esposa, né, que é a minha companheira, está todo dia comigo, né, a minha família, né, então não vou falar o nome de família, que é muito, depois, no último podcast que eu participei, eles falaram que eu não falei o nome deles. Então, assim, tantas pessoas. E uma coisa que eu aprendi muito na minha vida também, que família também é muito essa família das pessoas que está com você também, que eu acredito muito que isso é uma família. É você tá pronto para a pessoa, falar assim, pode contar comigo, vamos ali, eu sou a solução, vamos fazer a diferença. E fazer isso. Então, todos vocês, e a você, Leandro, eu não tenho você desde o começo, com só uma pessoa amiga. Eu vejo você muito maior, né? Você é uma pessoa assim que se você precisar, eu tô aqui para te contar. Conte comigo. E eu sei assim que o quanto que você tem essa paixão por gente, né? Um trabalho que você faz, eu vejo assim que você faz por amor, né? Eu vejo ali a preocupação sua, o dia que você levou os alunos, você assim preocupado com todo mundo ali, mostrar que era uma gestão, a importância que tinha uma gestão, né? Para eles entenderem aquilo ali. Eu via no seu olhar, enquanto você estava ali na aula, né, que alguém queria dormir, e você chamava ele ali, seu olhar assim brilhava, o seu olhar ficava triste, porque é muito importante a dor de um professor que quer ver o aluno. Então, o melhor resultado de um aluno é a nota boa, não é colar. Eu acho que aqui, quando você vê um aluno colando, ou se mentindo, né, aquilo dói muito. E eu via você ali, então aquilo me entusiasmava muito. E eu fiz o curso novamente, né, junto com eles, e faço outra vez, e aquilo ali, todas as vezes que eu aprendo, toda vez que eu faço de novo. E a cada um de vocês, meu gratidão. Muito obrigado por essa nova oportunidade. E como eu falo muito agora, que o novo slogan, falou, tá falado, e valeu, Brasil! Bacana. Tchau, 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 tchau. Hoje o podcast Fala Santos teve a oportunidade de conhecer uma história que vai muito além de um comércio ou de uma marca. Conhecemos José Edson, o homem por trás do Falou Tá Falado. Suas escolhas, seus desafios, sua maneira de enxergar o comércio, as pessoas e a vida. José Edson, muito obrigado por abrir as portas não apenas do seu negócio, mas principalmente da sua história. E a você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio, dê seu comentário e acompanhe o podcast Fala Santos, porque aqui toda pessoa tem uma história. Até o nosso próximo episódio.